Bem, boa tarde a todos. Nós vamos começar a reunião da Comissão de Previdência Permanente, com a presença também do Renato Zuccolotto, que participou da última reunião que nós fizemos aqui, da comissão. E, em função do encaminhamento que foi feito, nós marcamos essa reunião, primeiro para saber, em relação à proposta que a comissão fez para o prefeito de um substitutivo. Segundo, para finalmente ouvir os representantes dos servidores, para que a gente possa ter uma clareza maior em relação a esse projeto. Nós já tivemos uma reunião com eles, que foi a primeira reunião, nós fizemos aqui na casa. Depois, só para lembrar, tivemos uma reunião na prefeitura, com os técnicos da prefeitura e com o prefeito. Tivemos a reunião que eu citei aqui, que foi na terça-feira, com a participação da Comissão de Previdência e do Zuccolotto, Renato Zuccolotto. E nós tiramos, ao final daquela reunião, uma proposta de que o projeto poderia ser melhorado com alguns apontamentos do Hilário Bock, né, pertinentes, e o cerne do projeto era o seguinte: proposta do próprio Renato, não se mexer naquele fundo previdenciário, né, blindar o fundo. Bom, aí o Eliseu ficou como emissário dessa proposta, como vice-líder do governo, e hoje nós estamos aqui já, naturalmente o Eliseu vai falar o resultado da conversa que ele teve na prefeitura, mas nós já temos em mãos aqui um substitutivo para esse projeto. E é o que nós vamos ter que analisar para que a gente possa, enquanto comissão, né, dar um posicionamento, se não majoritário, pelo menos uma luz, para que esse projeto possa ser votado, até porque, eu não sei se é real, hoje se pediria a urgência do projeto. Tá? Então vou dar, antes de passar a palavra para os representantes do sindicato, para o Wolf, o Nonino não está aí? Ele está lá embaixo conversando com os vereadores. Mas os vereadores estão aqui. Ah, tem. A comissão está aqui. E, então, em primeiro lugar, vou passar para o Eliseu, para eles nos dar a notícia do que... O Renato também está a par, então já vou passar direto para o Renato. Boa tarde, colegas vereadores, assessores, representantes de servidores. Nós conversamos com o prefeito municipal, nós levamos a ele a preocupação da comissão, e a preocupação que me parece que norteia todos os demais vereadores, e o prefeito ficou de mandar um substitutivo, contemplando algumas sugestões que foram feitas. Eu acabei de chegar na casa, estou sabendo que já foi protocolado o substitutivo, mas ainda não tive a oportunidade de analisar esse projeto substitutivo. Né? Fui surpreendido agora também com alguns comentários de que seria pedida urgência do projeto hoje na casa. Eu, por posicionamento pessoal e particular, como eu não tive conhecimento ainda do substitutivo, vou descer para o gabinete, vou analisar, mas inicialmente e preliminarmente eu tenho a impressão de que você votar urgência num projeto desse é um pouco assodado, né? Que a gente poderia estudar até na terça-feira para que pudesse ser pautado na terça. Não estou dando a minha posição final, mas eu vou descer agora, ver o substitutivo, ver se foram contempladas aquelas sugestões que foram levadas até a prefeitura, e se efetivamente foram contempladas as sugestões, né, a gente estaria mais à vontade para votar o texto. Então, nós fizemos a reunião, levamos a sugestão para ele, ele ficou de protocolar o substitutivo, protocolou, mas eu não tive conhecimento ainda. Então, vou descer, vou analisar, para ver se efetivamente contemplou aquelas preocupações que nós tínhamos ao analisar o projeto inicial. Bom, boa tarde a todos também. Estivemos em reunião com o próprio prefeito, o Renato Zuccolotto. Foi apresentado algumas propostas de alterações no projeto. Essas alterações, partes foram aceitas e
partes não, até por entender que o próprio projeto já contempla tudo isso. E então, por isso, esse projeto substitutivo veio para casa hoje. Eu acredito que realmente a Prefeitura encontra-se numa situação muito difícil, nós sabemos disso, o próprio Renato esteve lá, o prefeito explicou pessoalmente qual é a situação, corre-se o risco de a gente não ter condições financeiras de pagar o servidor já no começo do próximo mês, e tudo depende da aprovação desse projeto. Então, o que está em nossas mãos, nós já fizemos 4 reuniões, essa é a 5ª reunião que nós estamos fazendo. Todo mundo já teve aí tempo hábil para poder estudar o projeto, já ouvimos todas as partes, e se pedirem a urgência hoje, o projeto não será votado hoje, ele será votado na próxima terça-feira. Quer dizer, então nós temos também até a terça-feira para poder analisar. Ou seja, a urgência não quer dizer que nós estamos aprovando o projeto. A urgência quer dizer que o projeto vai entrar na pauta na terça-feira. Porque se deixarmos o projeto simplesmente aguardando entrar em pauta, ele não vai entrar. Todos nós sabemos disso. Quer dizer, porque está havendo bastante discussão, discussões essas que pela comissão nós já estamos na 5ª reunião, as propostas foram contempladas, não todas, mas claro, foram explicadas para o Renato, porque ele puxou essa reunião, fazendo essa reunião pública, trazendo técnicos para que explicasse aquilo que precisasse mudar no projeto. E a reunião que ele teve com o prefeito, eu acredito que ele saiu de lá contemplado com as respostas que o prefeito passou para ele. A maior preocupação, doutor Jorge, era se o governo vai mexer nesse saldo que existe, 400 e poucos milhões. O governo tem esse compromisso de não mexer nesse valor. Esse valor não será, a prefeitura não vai precisar mexer nesse valor. Não consta no projeto de lei em nenhum lugar que diz que o prefeito vai tirar esse dinheiro de lá. Não consta isso, certo? Até agora eu perguntei para todos, me diga aqui aonde consta na lei que vai se usar esse saldo. Não vai, em hipótese alguma. Entendeu? O que realmente precisa ser mudado, São Paulo já mudou de 11% para 14%. São Paulo está vindo a Ribeirão Preto aprender com algumas coisas aqui do governo de como fazer as outras alterações que estão faltando para eles. Goiânia fez a alteração e está funcionando muito bem. Por sinal que eles foram até Goiânia para conhecer o que foi feito e está trazendo para Ribeirão Preto praticamente igual. A criação do fundo imobiliário depende da aprovação desta Casa de Leis. Não adianta o governo falar, porque eu vou colocar imóveis e vou tirar o fundo que está lá no IPM. Não pode fazer isso. Essa é uma preocupação. O Wolf esteve conversando comigo, inclusive, alguns meses atrás. Eu apoio o fundo imobiliário. Ribeirão Preto tem quase 4.000 imóveis. Nós temos imóveis com valores agregados muito considerável, que dá realmente para a gente poder fazer muitos valores em cima disso e repassar para o IPM. Mas tudo isso depende de vir para essa Casa de Leis. Tem que ser aprovado por nós, vereadores. E não é simplesmente eu pego os imóveis, passo para o IPM e vou lá e retiro o saldo que o IPM tem. Não pode fazer isso. Então, quer dizer, está bem explicitado. Fundo imobiliário depende de aprovação na Casa de Leis. Dívida ativa. Quem vai cobrar a dívida ativa? A Secretaria da Fazenda que vai cobrar a dívida ativa, não é o IPM. Eu ouvi até conversa de servidores esses dias. Mas como que o IPM vai fazer para poder receber a dívida ativa? Em hipótese alguma. Tudo que receber de dívida ativa, que será repassado ao IPM, é feito pelo mesmo sistema que é pela Secretaria de Fazenda. Não vai mudar nada. A hora que tiver o valor líquido recebido é que passa para o IPM, vereador Boni. Então, está existindo umas contradições, fala daqui, fala dali, que não está explicando. Não, porque vai sim, vai retirar. Mas aonde diz que vai retirar? Nós não vimos. Me explica aqui, está aqui que o governo vai retirar o fundo que nós temos. Tá ok, tá bom, então me explica, não tem. Então, só para poder dar essa explanação para vocês, a gente está bastante consciente do projeto. Se pedir a urgência, eu acredito que precisamos aprovar a urgência e teremos até terça-feira para votar o projeto. Dá tempo de discutir mais ainda, tá ok? Então, obrigado, doutor Jorge. Os vereadores vão fazer uso da palavra? Não? Bem, então eu vou passar... eu queria fazer algumas considerações, mas até para agilizar, eu vou passar para os servidores para que façam as suas considerações. Wolf.
Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. De fato, meu nome é Wolf, sou servidor público da Secretaria da Fazenda. É fato que nós temos conversado com vários vereadores, eu na qualidade de coordenador da Comissão Técnica do Conselho das Entidades, trazendo diversas propostas não tributárias e tributárias. Uma das propostas mais importantes que a gente apresentou realmente é o fundo imobiliário, entre outras, né? Isso apresentamos em 2017, demorou um pouco, mas finalmente o governo entendeu de dar um primeiro passo, não concretizou o fundo imobiliário nesse projeto, apenas anunciou que o faria posteriormente, mas deu algum passo nessa direção. Quanto à questão concreta que o nosso querido vereador nos colocou, quero dizer que no artigo 14, parágrafo 4º, e artigo 15, parágrafo 4º, esses dois artigos permitem, sim, numa linguagem clara, numa linguagem de direito, que haja a transposição de servidores hoje do plano financeiro para o plano previdenciário. É bem verdade que o contrário é absolutamente vedado, mas a transposição que está sendo feita é aquela que é esperada, sim, pela legislação. No entanto, a transposição que está sendo operada nesse projeto de lei, ela está se fazendo com base numa previsão atuarial, o que não quer dizer que seja uma previsão financeira. Esse é o descasamento que vai concretizar um possível exaurimento da nossa reserva ao longo dos próximos anos. Isso é, sim, uma solução, digamos, de curto prazo para o caixa da prefeitura. No entanto, isso é um problema de médio e longo prazo para a prefeitura e para o IPM. Nesse sentido, eu gostaria de solicitar aos senhores vereadores, com todo carinho, com todo respeito, que não se votasse a urgência, que houvesse um tempo maior, porque as ideias, os conceitos adotados por esse projeto estão na linha correta. Esse é o caminho de uma solução, mas não, infelizmente, na forma da redação apresentada. Nós temos todos os meios de, num prazo relativamente curto, dar uma redação alinhada e dar uma solução de médio e longo prazo para a questão do estrangulamento da prefeitura, financeiro da prefeitura e do IPM. Muito obrigado. Eu gostaria, não sei se o Wolf ou se alguém, aliás, o nosso doutor está aí presente já, que explicasse melhor. Eu não entendi até hoje, quando a gente fala do fundo previdenciário, de que ele possa ser blindado, eu até agora eu entendo que ele é um fundo que foi criado e é de propriedade de uma massa segregada, e não deveria, lógico, por função de falhas administrativas, erros e alguns problemas que ocorreram na história do IPM, ser transferido e delapidado da forma como ele viria a ser num prazo aí que a gente não sabe qual, mas isso não seria justo, e até por isso nós, vereadores, por sugestão do vereador Renato Zuccolotto, fizemos a proposta de blindar esse plano, esse valor. Agora, eu gostaria de que alguém explicasse de que como isso se traduziria nesse projeto de lei, para que não ocorresse, nesse substitutivo, para que isso não ocorresse. E queria saber se o senhor já tem conhecimento do substitutivo. Você já tem conhecimento? Você tem uma resposta para essa indagação? Então, por favor. A questão central dessa... Em primeiro lugar, realmente não é possível retirar um único centavo do plano previdenciário e remetê-lo para qualquer outra finalidade que não seja de atender os servidores do plano previdenciário. Isso é absolutamente vedado. O que a legislação espera, otimiza, é que haja o contrário, a passagem de servidores do plano financeiro, que não tem poupança alguma, que seja possível remetê-los aonde existe poupança. Isso é o que se espera. E é isso que o projeto está fazendo,
no parágrafo 4º, artigo 14, e no parágrafo 4º, artigo 15. Então, ele está fazendo isso de uma forma um pouco oblíqua, mas como que ele está fazendo isso? Ele está dizendo o seguinte: eu não tenho hoje reserva financeira suficiente dentro do plano previdenciário, eu tenho apenas 470 milhões, que é realmente um dinheiro colossal, mas que não é suficiente para atender as necessidades do plano financeiro, onde não há poupança. Então, eu, prefeitura, estou remetendo para o plano previdenciário o fluxo da dívida ativa. Estou remetendo para a prefeitura, nos próximos 75 anos, 40 milhões ao ano. Isso, numa conta de padaria, vai dar 3 bi. Acumulados seriam relativamente 4 bi. E isso realmente traz um grande alívio, vai na direção correta. No entanto, eu não posso pagar nenhum aposentado com base nessa previsão atuarial. Eu pago com dinheiro, não com previsão atuarial. Então, o único dinheiro que existe no plano previdenciário são os 470 milhões, e não a monetização daquele valor atuarial. É por isso que nós poderíamos chegar a um exaurimento dessa reserva. A prefeitura poderia nos responder que não, isso não vai acontecer, porque até lá eu vou construir o fundo imobiliário, vou dar concessões onerosas, etc., etc. Ocorre que isso é verdade. Ocorre que, no parágrafo 4º do artigo 15, disse que a fiscalização, a supervisão dessas passagens dos servidores do financeiro para o previdenciário, ela sofrerá uma verificação a cada 4 anos. No sistema financeiro nacional, ou no sistema financeiro internacional, ou na Bolsa de Valores, ou na CVM, não existe auditoria, não existe fiscalização, não existe supervisão a cada 4 anos. A cada 4 anos, eu corro o risco de ir ali, ao final de 4 anos, e não encontrar mais nada. O que se faz no sistema financeiro, ou é uma verificação dia a dia, minuto a minuto, como o COAF faz, ou eu faço verificações semestrais, como no caso dos bancos, instituições financeiras, ou eu faço anual, como no caso das empresas em geral. Cada 4 anos, isso não existe. Isso nos traz uma insegurança absoluta para a Câmara, para os servidores, para a própria prefeitura. Então, o que nós precisaríamos fazer? Proceder a uma correção que o substitutivo não fez no núcleo do mérito da questão, que é o parágrafo 4º, tanto do artigo 14 quanto do artigo 15. Essa é a questão nuclear. Afora isso, existem uma série de outras questões que são preliminares. O projeto deveria ter uma homologação prévia da Secretaria da Previdência, não está aqui presente. O projeto deveria ter um relatório atuarial, não está aqui presente. Aliás, a gente não sabe exatamente quem é o atuário hoje responsável pelo IPM, porque não tenho certeza, mas me parece que está sendo contratado um novo atuário. Então, em tese, não temos o anterior, mas também não temos o seguinte. Então, nem poderíamos ter enviado relatório algum à Secretaria da Previdência, porque não há atuário. E isso é um requisito absoluto, necessário à deliberação, discussão e eventual aprovação do projeto. Tem também uma questão que brilhantemente levantada pelo vereador. A minha sugestão prática é a seguinte: nós estamos à beira de construir, sim, uma solução de curto, médio e longo prazo. Faço uma sugestão concreta de que se reúnam um corpo de técnicos da Câmara, do governo, dos servidores e da sociedade, num prazo relativamente curto, 15, 20 dias, nós podemos voltar aqui, em primeira instância, à Comissão de Previdência, apresentar uma solução técnica possível. Eu acredito que técnicos nós não nos pautamos por valores, nem de A nem de B. Na discussão técnica, ela é muito estreita. O conceito vai ou não vai.
nós vamos ter, com certeza, 98% de unanimidade em qualquer comissão técnica que se apresente. Então, que se possibilite a construção dessa solução técnica, que ela possa ser apresentada para os vereadores, para se ter uma solução efetiva. O pedido que se faz é esse, que não se assode o processo, que se dê tempo, no prazo necessário, no prazo que a legislação contempla, de se discutir e votar um projeto. Esse é um prazo suficiente para que a gente apresente uma solução que, com certeza, será adequada ao que a Prefeitura, o Poder Executivo precisa, que o Poder Legislativo pode conceder, que os servidores e a sociedade podem admitir como uma solução benéfica para todas as partes. Bem. Quem mais quer fazer uso da palavra? Laerte. Meu nome é Marcelino, eu sou diretor do sindicato, então estou aqui. Sobre o projeto, eu não li o substituto ainda, então eu vou só me ater ao projeto original. Vocês que são vereadores que vão votar esse projeto, como já foi falado aqui, para não votar a urgência. Por quê? É só vocês lerem no artigo 4º, item 2, veja quantas pessoas, ao ser aprovado isso aqui, vai passar do plano financeiro para o plano previdenciário. Só você fazer a conta, porque aqui fala, no item 2, os servidores aposentados, cujos benefícios foram concedidos entre 5 de maio de 94 e 29 de dezembro de 2000, com idade superior a 65 anos até 2018, passarão para o plano previdenciário. E da onde vai sair esse dinheiro para pagar essa massa? E não é poucos aposentados, nem é poucos previdenciários. E não está previsto no projeto. Aqui não está falando, pagar essa massa vai entrar tanto dinheiro do fundo imobiliário, não está previsto. Não está previsto, vai entrar tanto dinheiro da dívida ativa, não está previsto no projeto. Se não tirar esse dinheiro aqui do fundo blindado, que hoje está em torno de 470 milhões, eu falei que era 420, não vai ter dinheiro para pagar esse pessoal que vai sair do plano financeiro. Então, enquanto isso, não vai ter dinheiro, pode até aumentar dinheiro para o fundo financeiro, porque vai continuar o pessoal ativo, que vai passar e não vai ter. Esse que é a grande pegada que se tem aqui. E a outra grande pegada, que na minha cabeça eu não entendo, e minha cabeça, vocês podem ver, não é pequena. Como é que o prefeito não dá um aumento para nós de 3%, nós pedimos, e de uma hora para outra eu falo que vai aumentar a folha de pagamento dele em 6%, aumentando a alíquota? Todos nós aqui sabemos que a situação do IPM, para quem está no meio disso aqui, para quem está, é ruim. Mas isso não é culpa dos servidores. Esse é o grande problema. Essa é a pegadinha. Só vocês pegarem no papel e ver. A Regina passa para vocês, ó, quem foi beneficiado desde 94 para cá até em mais de 65 é tantos. E faz a conta quantos vai entrar de dinheiro. Esse dinheiro vai ter que sair do plano do fundo blindado para poder pagar essa massa. Senão, não vai ter pagamento. Eu não vou me alertar mais porque eu não li o substituto. Eu tenho conhecimento aqui agora, Laércio. Amanhã, no sindicato, eu dou a análise que faço para vocês. Mas isso aqui ficou do mesmo jeito que está no projeto original. Esse é que é a grande pegada. Tá? Certo? Bom, boa tarde a todos e a todas. Quero cumprimentar aqui todos os membros da comissão, também o representante Dr. Nonino e os demais representantes das entidades, a diretoria do sindicato que está aqui presente, e toda a imprensa e servidores também que estão aqui nessa sala, nessa reunião. Eu vou me atentar, eu não vou entrar muito em discussão técnica, mesmo porque alguns técnicos já falaram, né, sobre o projeto. Eu vou dizer a posição da diretoria do sindicato em relação a esse projeto, mesmo porque houve aí a entrada na casa de um substitutivo. Mas analisando profundamente esse projeto, nós já vimos que é um projeto que não traz
nenhum benefício aos nossos trabalhadores e, sobretudo, um risco muito grande. Nós temos uma situação grave nesse projeto. Então, por isso, já deixo aqui, não é, um alerta aos parlamentares sobre esse projeto. Estou vendo aqui líder do governo, pessoas da base, querendo, com muita pressa, né, aprovar urgência na apreciação dessa matéria. Eu vou dizer bem claro, porque eu quero dizer para o trabalhador, mesmo porque nós estamos aqui na condição de representante desses trabalhadores. Primeiro, na verdade, Ribeirão Preto ainda não está, e não é só Ribeirão Preto, mas também estados e municípios, não estão dentro da reforma previdenciária nacional. Então tem que ficar bem claro que, já de bate-pronto, vão reduzir o salário do funcionalismo em 3%, passando a alíquota de 11% para 14%. Isso, e é bom entender, não é, que vai recair sobre a Casa de Leis e de quem aprovar o projeto, ter reduzido nesse momento o salário do funcionalismo, na verdade, que já não tem, até o momento, nem a correção salarial do ano de 2019. E bem lembrado pelo companheiro Marcelino, e o governo nesse projeto não fala em fazer a correção salarial de forma alguma, mas já traz também nesse projeto, aumentando a parte patronal, né? Ou seja, não conseguiu dar os 4%, quase 4% ou um pouco mais de reajuste, mas nesse projeto já está prevendo também aumentar a parte patronal. Então isso é muito grave. E tem uma questão que não está sendo observada, mas o servidor que está me assistindo sabe disso. Nós temos um problema sério. Como que vão ficar as questões, por exemplo, dos nossos servidores que já têm uma margem de consignado? Vai ser um desespero mesmo, porque vai haver inadimplência para esses trabalhadores. Quando você ora aumentar a alíquota, certo? Vai extrapolar a margem dos 30%. E nós vamos ter um problema em relação aos servidores que têm os seus consignados. Então, eu quero falar com muita tranquilidade. Esse projeto colocado aqui pelos técnicos é um projeto que não é um substitutivo desse, e eu tenho certeza, não contempla, mesmo porque não traz nenhuma menção, e eu não estudei o substitutivo, mas já me trouxeram, né, as informações, que infelizmente troca 6 por meia dúzia. Nós precisamos ter muita tranquilidade em relação a esse projeto. E eu gostaria, na verdade, que essa casa, que essa comissão tivesse tranquilidade e que possa debruçar com muita calma a redução de salário para o funcionalismo, e há uma questão muito séria para o servidor simples, na questão dos consignados. Eu quero fazer o meu apelo para que essa Casa de Leis não aprove a urgência desse projeto e que nós possamos continuar buscando caminhos para resolver o problema do Instituto, dos trabalhadores, mas falando a verdade. Então, eu encerro a minha fala solicitando, não é, de todos os membros da comissão e também dos demais vereadores que estão aqui nesse momento, que tenha muita cautela e que não votem favorável a essa urgência, para que a gente possa achar um caminho. Esse projeto, da forma que ele está na casa hoje, nem com esse substitutivo, ele vai contemplar os anseios dos trabalhadores. Certo? Muito obrigado. Boa tarde a todos. Já que está sendo gravado, né, Laerte, é importante que seja falado, colocadas as questões como são, pinga nos is, né? Então, aqui nós temos vereadores da base aliada, eu não me pronunciei publicamente, acho que nem o Bertinho, favorável à urgência. Então, não tem aqui questão da base aliada. Por isso que eu não então, é disse importante, nome, mas eu então, é importante falar isso, deixar claro. Que são da base aliada, já defendendo a aprovação. É porque quem está aqui somos nós, né? É porque nós estamos aqui sendo gravados. Quem ouviu as falas que foram feitas aqui vai saber do que eu estou falando. Certo? É isso. Está gravado. Só fazer um questionamento, porque várias vezes... Vereadora Boni. É bom deixar bem claro, porque quando fala-se base, né, subentende-se algumas coisas, eles indicam o nome. E eu só quero deixar claro que algumas vezes eu fui caluniamente falado, e eu gosto de deixar bem claro que eu fiz um mandato de segurança contra o prefeito,
Só se eu fosse muito traíra para fazer um mandato de segurança contra o prefeito e falar que sou de base aliada. Eu procuro sempre ver o que é certo e o que é errado, e posso errar. Agora, falar que eu sou de base aliada ou não sou, nem sei qual foi a fala aqui, só estou corrigindo um passado, que já foram falar do Boni, você é do prefeito. Se eu sou do prefeito, eu sou uma pessoa falsa, porque eu não posso fazer um mandato de segurança contra uma pessoa que eu apoio. Esse é meu advogado, eu assino debaixo dele, porque eu confio nele. Isso eu faço até o fim, desde que ele faça a coisa certa. Se fizer coisa errada, ele vai estar fora. Então, só a minha definição de base aliada, viu, Laerte, respeitando as suas colocações, de uma situação que já foi passada. Tá? E eu vou dar meu parecer quanto a isso. Eu sou contra a urgência, já estou falando, eu não sou a favor dessa urgência. E estava com alguns representantes do IPM, e uma coisa que eu estou vendo, eu estou estudando um pouquinho, como o doutor Nonino também esteve lá e nós conversamos, e eu falei até que fui contrário um pouco ao que o vereador Zuccolotto falou, que nós temos que pensar no futuro. Eu quero ver o passado. Porque eu vi alguns dados interessantes do IPM, que ele foi formado com a criação já de 600 aposentados. Tem gente que não contribuiu e está em PM. Então, eu acho que nós precisamos ver direito para ver como é que é esse PM para nós corrigirmos. Porque tem gente que vai pagar por inocente, por culpado. Inocente pagando por culpado. Então, nós vamos ver isso tudo, mas nós temos que ver, eu acho que é importante, eu estou fazendo alguns requerimentos. Não, isso daqui é outro caso, isso daqui eu acho que não tem que ser votado agora, nós temos que ver, não pode se mexer nessa massa. O que eu estou pensando só é o seguinte, eu quero saber o que aconteceu, porque a bola de neve está aumentando, a que proporção e devido a quem? A quais pessoas? Eu estava com funcionários lá conversando que contribuíram não sei quantos anos para a IPM, não são eles que estão criando esse problema, agora nós precisamos saber como é que criou, que época que criou. Eu acho que é importante a população saber isso. Vamos voltar lá atrás. Quando é que ocorreu tudo isso? Foi formado em 94. Vamos ver toda essa base. É isso que eu estou tentando ver. O Nonino vai fazer uso da palavra? Tá. Eu não quero pressionar ninguém, mas são 5 minutos para começar a sessão e nós temos que encaminhar essa reunião também. Eu sou presidente da Associação dos Aposentados. Eu queria, em primeiro lugar, corroborar a proposta do Laerte e do Wolff para pedir para não dar a urgência para nós estudarmos melhor o projeto. O IPM foi desestruturado ao longo dos tempos, certo? E nós estamos tratando de um órgão desestruturado. E eu vou dizer, na última sessão que eu participei, não vamos falar do passado. Então, eu vou falar de 2017. Essa legislatura aprovou uma lei, e a lei diz o seguinte, pasme os senhores, o artigo 3º, o plano financeiro será estruturado em regime financeiro de repartição simples, sem adição de novos segurados. Sem adição de novos segurados. Sem o propósito de acumulação, será destinado aos servidores ativos e seus dependentes admitidos no Serviço Público Municipal até dezembro de 2011. Até dezembro de 2011 são 90% dos funcionários. Então, a lei aqui, essa lei é uma repetição. Eu estou achando curioso porque é o seguinte, sem adição de novos segurados no plano financeiro, só que tinha 2.000 e agora tem 5.700. Como é que nós podemos analisar uma coisa que está... Essa lei dessa legislatura, que repetiu os erros do passado. Olha, se ele diz aqui, sem adição de novos segurados, e depois diz, vai pertencer aos servidores admitidos até 2011. 90% da prefeitura estão admitidos até 2011. Então, fala, sem adição de novos... No mesmo artigo, sem adição de novos segurados, e depois, em seguida, diz, aos servidores admitidos até 2011. É uma incoerência brutal. Essa é só lei. Eu acho, eu estou ficando até meio... achando que eu estou meio passado. Acho que estou mesmo. Porque, veja bem, gente,
Está escrito aqui, sem adição de novos segurados. E depois diz, aos servidores admitidos até 2011. Então, veja bem, há uma incoerência, uma incongruência, um absurdo nesse artigo aqui que repetiu. Essa lei revogou as leis anteriores, correto? Que diziam a mesma coisa. Eu fui a superintendente do IPM e disse para ele, eu vim aqui discutir com você 2 palavras, admitidos e concedidos. E ela ouviu bem e falou assim, isso vai acertar a minha situação. Porque o que o prefeito está querendo fazer é, numa canetada, botar os servidores acima de 65 anos, que nós não sabemos quantos são. Certo? Então, veja bem, não tem base no quê? Por idade pode, por tempo não pode. Então, veja bem, o que eu peço para os senhores vereadores eu também não conheço substitutivo, pode ser que tenha corrigido. Porque na proposta atual, gente, desculpa, mais um minuto. Só corrigiu vírgula e acento e assim mesmo. Na proposta atual, ele disse o seguinte, plano financeiro será destinado aos servidores ativos e inativos, seus dependentes e pensionistas admitidos no Serviço Público Municipal até 29 de dezembro de 2011. Então, está pondo outra vez, está tirando numa canetada e botando outra vez, através dos admitidos. Então, veja bem, essas 2, foi o que eu disse. Eu também fui no presidente, no secretário da Fazenda, e mostrei para ele essa incoerência. Ele falou, a sua ideia é boa, é melhor do que a minha. Bom, parece que a dele prevaleceu, não sei de quem prevaleceu. Porque, veja bem, é uma incoerência brutal, é só ler. Está escrito aqui, sem adição de novos. Lá atrás, tinha 2.000, sem adição de novos aposentados. Passou de 2.000 para 5.700. Ué, como é que está escrito aqui? Sem adição de novos segurados, e passa de 2.000 para 5.700. Então, veja bem, precisa primeiro corrigir a estrutura, conversarmos sobre isso, que nós nunca fomos chamados para conversar, pelo menos essa vez nós estamos tendo a oportunidade de esbravejar alguma coisa, certo? Aqui na Câmara. Aqui na Câmara. Porque lá no prefeito, eu mandei para o prefeito um estudo, certo? E falei para ele, eu gostaria de participar, de alguma forma, da discussão do projeto que vocês vão mandar. Obrigado, desculpa aí. Dá uma pitada? Posso, presidente? É rápido. Não, é rápido, só para lembrar, eu acho que quem me antecedeu disse aqui, não só o Nonino, pessoal, nenhum servidor, os 15.000 servidores da maior empresa de Ribeirão Preto, que é a Prefeitura, tanto o pessoal da ativa quanto aposentado e pensionista, tem culpa nessa situação toda. Nenhum servidor tem culpa ou provocou alguma coisa nesse sentido que nós estamos vivendo hoje. Isso foi várias gestões que passaram, foram gestores, foram algumas leis que atrapalharam. E nós, hoje, a 17ª legislatura, se aprovar essa lei que veio do Executivo, e mais o substitutivo hoje, que não mudou nada, nada de nada, nós estamos pecando como pecaram no passado. Essa é a verdade. Nós temos aqui, no projeto, ele não tem homologação prévia da Secretaria, vereador Parada, da Previdência e do Ministério da Economia. Isso é grave. Ele não tem a estimativa do impacto de orçamento e financeiro. Tá? E o IPM, no ano de 2018, ele contratou uma empresa, vereador Bertinho, que se chama Conde Consultoria Atuarial. Vocês sabem quem é essa empresa? Ela fez um levantamento do IPM. Algum vereador sabia disso aqui ou não? Todos? Tá? Ela contratou essa empresa para fazer todo o levantamento. E a própria empresa, a própria consultoria,
está dizendo no seu relatório que é inviável, inviáveis projetos que está na casa. É muito perigoso se a gente votar isso. O Nonino foi claro que ninguém foi ouvido em relação à IPM. Ninguém foi ouvido. Não vou dizer que todos desta casa, mas a grande maioria não tem conhecimento técnico para se debruçar em cima de uma matéria muito, muito complicada, que é a Previdência Social. Quem elaborou esse projeto que foi enviado pelo governo para esta casa? Alguém pode me dizer? Tem alguém aí disposto a dizer quem elaborou esse projeto para que viesse para casa? Quem? Quem elaborou? Tá, mas quem elaborou aqui? Não, copiaram, mas não copiaram na íntegra. Copiaram com maldades, que foi o senhor Antônio Abud. Não tem conhecimento nenhum de previdência. Não tem conhecimento nenhum financeiro. Se tivesse conhecimento financeiro, não acontecia o que aconteceu. Está lidando com mais de 15 mil famílias. Está lidando com uma cidade de 800 mil habitantes. Então, gente, cautela. Essa casa, 27 vereadores, tem que pensar muito, tem que ter cautela. Nós temos que estudar muito bem esse projeto. Nós temos que resolver o problema do IPM, está nas nossas mãos, que, aliás, isso teria que ser resolvido pelo Executivo, não pelo Legislativo. Mas estamos aqui, ô presidente do sindicato, para colaborar. E eu, como servidor aposentado, quero sim colaborar. E todos os servidores, vereadora Gláucia, querem resolver a questão. Mas desde que seja, não é a contento do servidor, não é nada disso, mas desde que seja justo, leal, correto. Não mandar coisa para cá, como eu sempre digo e vou continuar dizendo. Não só o prefeito, mas alguns assessores, alguns secretários, sonham à noite, de manhã, escreve e manda para casa. Não é por aí. Bem, eu acho que teríamos mais colaborações, outras pessoas para se expressar, mas nós não temos tempo. Então, acho que nós devemos agilizar a seguinte situação. Enquanto comissão de previdência, nós não podemos ter uma decisão que é dos vereadores, que é do plenário. Mas nós podemos ter uma proposta em função daquilo que nós já levantamos, ouvimos. Inicialmente, nós tínhamos a preocupação de inserir algumas sugestões do Hilário Bock, que esteve aqui presente, e depois nós tivemos a proposta básica, o cerne da questão, que era a blindagem do fundo previdenciário. Isso parece que não está contemplado, mas existem dúvidas de que, se isso realmente no projeto, como diz o Eliseu, consta essa situação, se isso está garantido ou não. Então, é uma dúvida crucial. Diante de dúvidas cruciais, eu acho que a gente não pode tomar decisão. Então, acho que isso por si só já tira essa questão da urgência. Nós não podemos votar uma urgência dessa na atual situação, que é uma irresponsabilidade nossa. Seja base, não seja não base, qualquer situação o vereador vai se expor seriamente. Por outro lado, nós temos que ter propostas. Eu acho que a proposta do Wolff em relação a criar essa comissão, ele já havia dito isso anteriormente, mas a coisa não caminhou. Mas me parece que é a mais coerente, uma vez que a complexidade da questão exige que várias mãos, várias cabeças pensantes, técnicos, assessores nossos, se reúnam com urgência. Tem que ser com urgência, porque nós entendemos também a situação da prefeitura. O que eu não entendi ainda é porque, se não for aprovado agora, não paga salário. Porque foi dito aqui na última reunião que para você ter um reflexo financeiro da mudança são 3 meses ou mais. Quer dizer, vai ficar 3 meses sem salário então? Então não estou entendendo a lógica, a sistemática de pagamento ou não de funcionário em função da aprovação urgente desse projeto. Então acho que
entendemos a situação da prefeitura, queremos auxiliar. Eu acho, por exemplo, particularmente, que uma reformulação tem que ser feita. Concordo com o Boni, que não está aqui, que não deve se deixar os cadáveres no armário. A gente deve tentar expô-los e ver até onde isso pode beneficiar o IPM, o caixa do IPM, né? Mas a gente acho que tem que discutir. Então, eu acho que, não sei se os colegas da comissão aprovam, de que a gente encaminhe para os colegas que não se vote urgência e que se realmente se crie essa comissão num prazo rápido para que venha com um substitutivo melhor, uma vez que é necessário que ocorram mudanças. Então, era isso que eu queria encaminhar. Se todos concordarem, nós podemos encerrar a nossa reunião. Veja bem, o Wolff fala em técnicos. O Wolff fala em técnicos. Veja bem, comissão técnica. O projeto, desculpa, mas o projeto foi feito por técnicos. Quem é que fez o projeto? Foi os técnicos que fez o projeto. Esse projeto foi discutido. Existe uma comissão chamada COTIM para discutir tudo na prefeitura. Foi discutido com o secretário da Fazenda, foi discutido com a superintendente do IPM, foi discutido com a Secretaria de Governo. Quer dizer, foi discutido com parte dos funcionários, também foi discutido. Lógico que foi. Então foi feito por técnicos. Foi feito por técnicos. Tá? O projeto vem para cá feito por uma pessoa só o Antônio Abud que fez o projeto. Tá ok. Bem, eu acho que não vale a pena entrar nesse mérito, que é opinativo, vamos dizer assim. Então, está encerrada a sessão, aprovada a proposta do Wolff de se formar essa comissão o mais rápido possível. Tá? E não votar urgência.